Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus se faça em nossos corações, nesta manhã de luz, de alegria, em que nos reunimos para orar, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado, pelo amparo, pelos amigos, pela família, por tudo aquilo que nós temos recebido do nosso Mestre. Hoje nós vamos ler o item 18. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharmos juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixaram de estar unidos pelo pensamento. Os que conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais vive, se lhes torna afeição recíproca, pela razão mesma de que mais depurada não tem a perturbá-la o egoísmo, nem a sombra das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre no que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse. Essas nada realmente são, umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Nós convidamos a todos a elevar o nosso pensamento até Jesus e dizer do fundo do nosso coração: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com esta prece, Jesus, pedimos que ilumine os nossos pensamentos, amplie a nossa percepção espiritual em relação a tudo que o Senhor tem nos ensinado. E hoje, Jesus, com esta lição tão grandiosa, nós te pedimos, sê conosco, Mestre, que a bondade excelsa dos nossos benfeitores estejam sempre conosco, agora, hoje e sempre, que assim seja. Meus queridos irmãos,
É preciso que a gente entenda de uma vez por todas a reencarnação. E ela fortalece os laços de família. Eu gostaria de dizer-lhes nesta manhã, ou convidá-los a refletir na sua reencarnação. Cada um de nós temos um planejamento reencarnatório. Então, os laços que nos unem, em laços consanguíneos, são forças das injunções reencarnatórias. E essas injunções, que são os laços de família, elas não sofrem destruição algum com a reencarnação. Todas as vezes que reencarnamos, nós programamos um planejamento para estarmos juntos com determinados espíritos que já têm configurações vibratórias e energéticas no nosso contexto perispiritual, sejam essas relações boas ou não, boas ou más. Mas para que a gente possa evoluir, nós sabemos que nós temos que sanar e modificar as memórias do nosso espírito. Então, nós precisamos entender que a reencarnação ela vai fortalecer os nossos laços e o princípio oposto os destrói. Nós vamos ver que essa questão da reencarnação ela vai esclarecer as questões do ser, do sofrimento e do destino. E em muitas ocasiões, nos disse Jesus de seus belos e sábios princípios. É preciso que a gente veja que no espaço os espíritos formam grupos ou famílias, entrelaçados pela afeição ou simpatia e pela semelhança das inclinações. Quando nós desencarnamos, nós geralmente, até que a gente se acomode no mundo espiritual, aqueles espíritos que vão primeiro nos envolver, trazer para nós nossas primeiras vibrações que vão nos auxiliar, são os familiares. E esses familiares, nós vamos ver que, especialmente os nossos avós ou nossos pais, dependendo do tempo da reencarnação, nossos amigos, é que vão estender as mãos para que possamos despertar, ter um despertar no mundo espiritual e que esse despertar seja compatível com a nossa luta, com o nosso esforço, com a nossa renúncia, né? Então, muitos se alegram em encontrar com esses espíritos que buscam uns aos outros. Então, a encarnação, ela nos separa só momentaneamente, porque aqueles que ficam na radicidade, eles nos ajudam a nos dar força, fortalecimento dos nossos laços, e eles, então, fazem parte das nossas viagens entre um plano e outro. E muitas vezes até uns seguem outros na encarnação e vêm reunir conosco na mesma família. Porém, essas reuniões são formadas também por espíritos simpáticos ou não, na dependência da necessidade do seu processo de evolução. Então, é indispensável considerar que o mestre, ele sempre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. Por isso, ele traz tantos exemplos que vão nos sustentar e muitas lições divinas que recebe o cristão o rigor. Então, muitas vezes, ele não conhece, como hoje a gente conhece, a questão da morte, a forma como sobrevive o espírito, a consciência que trazemos. Então, é melhor que a gente entre na vida espiritual com alegria em nossos corações. E muitas vezes nós vemos que uns seguem os outros nessa encarnação, que reúnem nessa mesma família, no mesmo ciclo, e colaboram com o nosso progresso. É muito importante que cada um de nós possamos compreender que o progresso moral ele se faz no esforço junto àqueles espíritos que no passado nós tivemos maiores dificuldades.
Então, cada existência ela tem uma programação, e essa programação é para fortalecer os nossos vínculos, nossos laços. Então, cada vez que nós vamos evoluindo, nós vamos reencarnando, nós vamos ficando menos presos à matéria e mais ligado à questão do espírito. É pela razão, o Evangelho até nos diz isso, pela razão mesmo de que mais depurada não tem a perturbá-la o egoísmo, nem a sombra das paixões. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos também modificando os nossos sentimentos, e especialmente o egoísmo, a vaidade, o orgulho, isso vai se diluindo, né? Então, nós vamos vendo que durante a nossa reencarnação, nós encontramos com espíritos que muito vão colaborar com o nosso crescimento. Uns têm por nós uma grande afeição moral, uma afeição real, e outros ainda não têm a mesma similitude, a mesma simpatia, mas nós devemos pensar que todos nós estamos caminhando em busca de uma realização mais efetiva. Então, a expressão melhor te é entrar na vida é que nós precisamos ver que todas as vezes que nós retornamos ao mundo espiritual, nós vamos deparar com as consequências dos nossos atos. Mas, todas as vezes que nós reencarnamos, nós também trazemos uma bagagem que é compatível com as nossas necessidades. Então, é muito importante que a gente possa refletir em todas as oportunidades que Deus tem nos dado. E nessa simbologia de palavras que nós estamos trazendo, que a reencarnação nos permite, né, que é um planejamento reencarnatório, a reorganização perispiritual, o renascimento de novas ideias, de novas propostas, tudo isso tem um motivo bem determinante para que a gente possa melhorar a nossa condição de vida, especialmente quando nós compreendemos que nós somos um espírito ainda portadores de grandes dificuldades. Emmanuel nos disse que na elevada simbologia de suas palavras, da palavra do Cristo, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos, paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas com um período de refazimento e regeneração indispensável à felicidade por vindoura. Veja a importância disso. Ele fala para nós renascimentos dolorosos, que nós mesmos pedimos, para ajustarmos com as leis de Deus que estão em nossa consciência. São estes irmãos que vêm com aleijões de toda sorte, cegos, paralíticos, ou mesmo outros que trazem provas difíceis, e esse período provacional é a oportunidade que o Espírito tem para se refazer, e ele vai aprendendo a discernir e ter uns sentimentos que sejam mais valorosos e apurados. E aí é que nós vamos ver que a regeneração ela vai acontecendo, porque essa regeneração dos nossos sentimentos, ela é um processo indispensável à nossa felicidade por vindoura. Aquela imagem que muitos fizeram do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura de viver com Cristo, seremos todos impelidos a fazer por mil meios diferentes. Então, é melhor que a gente compreenda que as lutas e as dificuldades de cada dia no lar é o convite que nós temos para aprender e burilar os nossos sentimentos. E nem sempre nós fazemos isso com amor. Achamos difícil a nossa reencarnação, às vezes reclamamos das pessoas que estão à nossa volta, e a reencarnação, verdadeiramente, ela é um convite para fortalecimento dos nossos laços, né?
Então, nós temos neste processo as uniões, as afeições que existem entre nós, entre parentes, que são índice de simpatias que nós trouxemos de um passado. Muitas vezes, ao olharmos para uma pessoa da família, nós sentimos uma imensa alegria. E essa alegria, muitas vezes, pode ser trazida e motivados por grandes reencontros. Então, é preciso que a gente compreenda que a reencarnação, ela nos une, ela nos fortalece, né? E isso, nós só nos sentiremos momentaneamente separados quando estamos encarnados. Mas dentro de um planejamento reencarnatório, meus amigos, nós também trouxemos, né, a presença de pais, de mães, de espíritos que nos aceitaram para nos ajudar. E numa reencarnação, nós podemos ter êxitos e insucesso. Então, isso será de acordo com a nossa maneira de olhar a vida. E aí nós vamos ver que nós não podemos buscar nos nossos relacionamentos cobranças, mas sim entesourarmos novas conquistas que vão nos auxiliar para que a gente possa angariar questões melhores, né? Se cada homem indagasse a si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, ele encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para a ilação do valor infinito. Por quê? Porque nós estamos relacionando com aqueles espíritos que nós pedimos. Isso é de extrema importância. E dentro do lar, o que nos compete é a cooperação no bem. É a questão palpitante de todo lugar, de todo dia. E qualquer homem, ele pode nos auxiliar, qualquer um de nós. Então, o nosso papel hoje é contribuir com o bem-estar daqueles que estão junto de nós, porque com isso nós vamos nos unindo e nos fortalecendo cada dia e cada vez mais. Então, nós queríamos hoje, né, pedir aos irmãos que mude o seu olhar para a sua reencarnação, pois ela é a sublime oportunidade que todos nós estamos recebendo de Deus para regenerar os nossos sentimentos, reconciliar com os nossos adversários, estender as mãos, os braços, para que possamos acolher estes irmãos que caminham conosco no Instituto Familiar, no lar, e que muitas vezes nós trazemos ainda as nossas dificuldades. Mas lembremos todos que antes de sermos irmãos consanguíneos, nós somos irmãos em humanidade. E por isso estamos sendo convidados a viver o bem entre eles. Agradecemos muito a Jesus por nos ensinar a amar, especialmente amar esses espíritos que compõem a nossa família. Que bênção é essa família, Senhor? Nossos pais, nossos irmãos, por mais difícil que seja, são eles que nos ajudam a vencer as nossas necessidades evolutivas, como as nossas dificuldades. Que o Senhor nos fortaleça e nessa manhã pedimos pelo passe, para que a gente possa compenetrar na possibilidade de crescermos juntos, de fazermos trocas e que os benfeitores possam nos envolver nas vibrações do seu amor. Rogamos a Jesus e a estes benfeitores que fluidifiquem as nossas águas e que Deus, na sua infinita bondade, olhe por todos os nossos irmãos que nem estão passando por tantas dores, como aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, os lares, onde houver a dor, que o seu amor se alcance, sustentando e amparando, Senhor. Que assim seja. Que os benfeitores amigos nos sustentem e nos agasalhem. Amigos queridos, recebam no seu coração as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade.
Que Jesus nos abençoe. Que assim